Olá, boa noite, seja muito bem-vindo para a nossa terceira aula da disciplina de empreendedorismo digital. E hoje nós vamos falar sobre como estruturar seu modelo de negócios. Eu sou a professora Dalila e estou com vocês nessa disciplina, na nossa terceira aula já. E hoje nós vamos falar sobre modelos de negócio, como estruturar modelos de negócio. Só que para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que resgatar um pouquinho sobre o que representa realmente o empreendedorismo. O empreendedorismo tem na sua base a identificação de ideias, a transformação dessas ideias em oportunidades, visando resolver problemas, visando resolver as dores do consumidor. Então, toda vez que o empreendedor ele parte de uma ideia, identificando uma oportunidade e busca, através dessa oportunidade, resolver um problema, solucionar alguma questão que ele identificou a partir dessa oportunidade, ele está então dando os primeiros passos para empreender. Só que nós não podemos esquecer que não basta ter uma boa ideia, né? Nós sabemos disso, que não basta ter uma boa ideia ou identificar realmente uma oportunidade para que o negócio dê certo. Nós não temos 100% de certeza que um negócio pode dar certo simplesmente a partir de uma ideia. Então, são várias etapas que o empreendedor precisa percorrer, alguns caminhos que ele precisa percorrer para realmente colocar esse negócio no caminho do sucesso. E aí a gente vê então que existem alguns modelos e algumas estruturas, alguns documentos que podem ajudar esse empreendedor nessa empreitada. E hoje, com o empreendedorismo digital, não é diferente. Não é simplesmente porque você vai ter uma loja virtual ou um negócio digital que você não precisa modelar o seu negócio, que você não precisa levantar todas aquelas informações que são essenciais para realmente confirmar essa viabilidade e ter sucesso no mercado. Muitas empresas, a gente sabe que elas acabam não dando certo justamente por essa falta de planejamento, justamente por essa falta de entendimento por parte do empreendedor de que ele tem um caminho a percorrer, que ele precisa conhecer melhor, com mais profundidade, as opções que ele tem para a implementação dessa ideia, para que essa ideia realmente se viabilize como um negócio de sucesso. E aí, então, lá no quadro, eu convido vocês para a gente falar um pouco sobre essas questões, sobre esse caminho que o empreendedor precisa percorrer para realmente confirmar e avaliar essa oportunidade. Então, qual é o caminho desde o plano das ideias, ou seja, desde aquele momento inicial em que houve aquele lampejo de ideia até a identificação e realmente a avaliação de uma oportunidade? Nós sabemos que existem aí alguns passos que devem ser seguidos, alguns documentos que estão à disposição do empreendedor para que ele possa ter mais segurança, para que ele possa analisar melhor os riscos, para que ele possa corrigir os possíveis desvios que ele vai encontrar no caminho, desde a ideia até realmente a implementação do seu negócio. Um deles é o plano de negócios, que é um dos principais caminhos que o empreendedor deve percorrer para confirmar a viabilidade do seu negócio. O plano de negócios é um documento essencial, é um documento mais formal, mais robusto, que leva o empreendedor a ter mais condições de avaliar o seu negócio. Mas antes do plano de negócios, ele deve recorrer às modelagens de negócios. E o que será que são modelagens de negócios? Como que a modelagem de negócios pode auxiliar o empreendedor, seja ele um empreendedor tradicional ou um empreendedor digital, na viabilização com sucesso de uma ideia e de uma oportunidade que foi identificada. E também vamos falar sobre os pilares da comunicação digital. Não basta a gente ter aí uma modelagem bem elaborada, um plano de negócios bem elaborado, se nós não nos atentarmos para a importância da comunicação digital com os nossos consumidores, com o público que se apresenta para consumir ou para
ser o nosso cliente a partir dessa ideia ou a partir dessa oportunidade que foi identificada. E o plano de negócios, o modelo de negócios, ele faz parte de um caminho que o empreendedor precisa percorrer para realmente, a partir daquela ideia inicial, chegar com sucesso ao mercado. E para isso ele precisa percorrer, então, um caminho que se chama processo empreendedor. O processo empreendedor, ele vai auxiliar os empreendedores nesse processo de identificar essa oportunidade e de ajudá-lo a enxergar quais os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as fragilidades que ele precisa lidar nesse processo para realmente tornar aquela ideia o mais viável possível. Muitas vezes você tem uma ideia inicial, ela parece ótima, mas depois que você passa por todo um processo de estudo de viabilidade dessa ideia, abarcando com muitos detalhes todas as características que envolvem esse negócio, ao final você vai ver que aquela ideia inicial, muitas vezes ela foi transformada, né, em uma ideia um pouco diferente, mas porém muito mais viável, muito mais interessante para ser colocada, para ser empreendida no mercado. E o processo empreendedor, ele envolve uma série de etapas, né? E ele deve ser utilizado por qualquer tipo de empreendedor, desde o empreendedor tradicional até o empreendedor digital. E dentro do mundo do empreendedorismo, nós podemos encontrar uma série de tipos de empreendedores. Todos esses empreendedores, eles buscam ter uma ideia criativa, identificar uma oportunidade e colocar essa oportunidade no mercado. Mas existem algumas particularidades entre esses tipos de empreendedores. Então, lá no quadro, a gente vê alguns dos tipos de empreendedores que nós podemos encontrar no mercado. Embora sejam muito similares, né, nós podemos identificar aqui que existem vários tipos de empreendedor. Nós temos aquele que é considerado empreendedor individual, ou seja, é aquele que vai tomar os riscos do negócio para si, né? Os riscos monetários e todos os demais riscos do empreendimento. E a principal motivação do empreendedor individual é o lucro financeiro do negócio, né? Só que para isso, ele, além dos riscos monetários e financeiros, ele também assume os riscos psicológicos de empreender, porque toda a carga recai sobre ele. Ele é o responsável por aquele empreendimento, de forma individual. Os empreendedores coletivos já se configuram por compartilhar os riscos na abertura e na condução de um negócio. Eles compartilham com sócios, né, com outras pessoas, o investimento, a gestão, enfim, a implementação daquela ideia e daquela oportunidade com outras pessoas. O intraempreendedor é aquele que assume a atitude empreendedora dentro de uma empresa de terceiros, ou seja, ele pode ser um colaborador de uma empresa e mesmo assim demonstrar as suas atitudes empreendedoras. Nós temos também o empreendedor social, que é aquele empreendedor que tem como objetivo atender às necessidades da sociedade que ainda não foram satisfeitas por empresas privadas ou até mesmo pelo poder público, sempre visando o bem social, ações que vão reverter em benefícios para a sociedade. O empreendedor social, ele não visa a lucratividade, simplesmente os recursos são para manutenção do negócio e também para reinvestimento no projeto ou em outros projetos sociais. Com relação ao empreendedorismo ambiental, o empreendedor ambiental, ele é aquele que cria negócios que vão resolver desafios ambientais ou busca trabalhos de maneira sustentável. Então, ele está mais ligado realmente à questão ambiental, como o próprio nome diz. A questão do empreendedorismo cultural visa provocar uma mudança cultural, ou seja, uma mudança na percepção das pessoas com relação a determinados temas, a determinados assuntos, e o empreendedor digital, que é
um empreendedor que tem surgido cada vez mais em virtude das tecnologias, em virtude do contexto que nós vivemos hoje, é aquele empreendedor que identifica e reúne recursos que são relevantes, transformando isso numa oportunidade promissora em um negócio online, né? Então, o empreendedor digital é aquele que atua no mundo online. Porém, para empreender, nós sabemos que não é simplesmente contar com o destino, né? É preciso atentar-se ao processo empreendedor. E o processo empreendedor, ele consiste, então, num conjunto estruturado de ações. O empreendedor, ele precisa tomar determinadas ações e essas ações precisam ser sistematizadas a partir do surgimento da ideia até o reconhecimento de uma oportunidade. Ter uma ideia não significa que essa ideia realmente se configure em uma inovação ou em uma oportunidade. A gente só pode dizer que surgiu uma inovação a partir do momento que essa ideia é aceita e viabilizada pelo mercado, ou seja, ela encontra eco no mercado. Por isso que muitas vezes é difícil para o empreendedor transformar aquela ideia e confirmá-la realmente em uma oportunidade de negócio. Muitas vezes essa ideia, durante o processo empreendedor, precisa ser adaptada, precisa ser remodelada e muitas vezes até mesmo descartada, porque o empreendedor consegue, durante todo esse processo, verificar que não é uma ideia viável. E a partir do processo empreendedor, o empreendedor consegue, então, maior assertividade nas tomadas de decisão e vão, então, aumentar as suas chances de sucesso. É muito importante a gente compreender que o processo empreendedor, ele é essencial para que os riscos sejam minimizados, para que o empreendedor ele possa ter mais assertividade, mais chances de sucesso. E aí, o processo empreendedor, ele também vai exigir do empreendedor que ele conheça o mercado, que ele tenha um autoconhecimento também para saber como que ele vai atuar naquele mercado, se ele se identifica com aquela ideia, com aquela oportunidade, né? Como que ele vai passar por todo esse processo por meio de um planejamento adequado. Nós sabemos que muitas empresas, elas não passam dos primeiros anos de vida justamente por não passar por todo esse processo empreendedor, por não refinar aquelas ideias iniciais e transformá-las realmente em uma ideia que represente menos riscos e que represente mais assertividade na sua implementação no mercado. E quais são, então, as fases desse processo empreendedor? Lá no quadro a gente vê, então, um esquema que vai nos mostrar como acontece o processo empreendedor. Ele parte de uma ideia, o empreendedor ele busca desenvolver uma ideia, ele está, como nós vimos já, o empreendedor é aquele indivíduo que está sempre em constante busca por novas ideias, por ideias inovadoras, por oportunidades que lhes permitam implementar novos negócios. Então, o primeiro passo é ter essa ideia que pode desencadear esse processo empreendedor. A partir da ideia, busca-se identificar se essa ideia realmente é uma oportunidade, se ela pode ser implementada no mercado como algo inovador ou como algo que vá gerar aceitação do consumidor. Para que essa oportunidade realmente seja confirmada, é indicado o desenvolvimento do plano de negócios, que é um instrumento fundamental dentro do empreendedorismo. Todas as vezes que você for estudar sobre empreendedorismo, que você for ler sobre empreendedorismo ou qualquer curso que você faça sobre empreendedorismo, o plano de negócios sempre vai estar presente, porque ele é o instrumento principal que vai ajudar o empreendedor nesse processo. A partir do plano de negócio, então, é possível quantificar, obter ou alocar recursos. Eu vou ter uma clareza, eu vou mapear o meu negócio e eu vou saber exatamente os recursos que eu vou precisar, como eu vou desenvolver esse negócio, quais são as fases que eu preciso, né? Todas as informações com detalhes
daquela ideia e daquela oportunidade que eu identifiquei. E a partir disso, é possível, então, gerenciar esse negócio, colocando em prática aquela ideia inicial. Então, a gente vê que as oportunidades, elas sempre estão centradas na busca de soluções. Quando eu tenho uma ideia, a princípio ela pode parecer interessante, mas quando eu busco me aprofundar nela, eu posso ou não perceber que ela trata-se de uma oportunidade. E a oportunidade, ela não basta ser uma oportunidade aos olhos do empreendedor, ela precisa ser uma oportunidade para o mercado. E é por isso que o processo empreendedor, envolvendo o desenvolvimento do plano de negócios, abrindo, expandindo o olhar desse empreendedor para aquela ideia inicial, pode muitas vezes ser fundamental, ser a chave para que aquele negócio realmente tenha sucesso. Provavelmente você conhece ou alguém da sua família conhece, ou você tem amigos ou amigos que tenham parentes que já passaram por essa situação. Identificaram uma ideia, ouviram algo em algum lugar e acharam muito interessante que aquela ideia realmente iria representar algo significativo, um negócio de sucesso. Porém, deixaram de lado toda essa questão do planejamento, do levantamento, dos fatores, das variáveis que podem influenciar esse negócio e acabou que isso não deu certo lá na frente, no momento que isso foi implementado. Isso é muito comum, né? Inclusive, isso é muito comum na história de empreendedores de sucesso. É comum você encontrar artigos de empreendedores que contam quantas vezes eles fracassaram antes de atingir o sucesso. Então, para alguém que tem esse olhar empreendedor, que tem o empreendedorismo nas veias, fazendo todo esse processo, muitas vezes acaba não conseguindo resultado, imagina para aquele empreendedor que acha que tudo isso, que o processo empreendedor, que o plano de negócios não é importante. Então, por isso a gente precisa ter clareza e é fundamental que a gente saiba a importância do processo empreendedor e do plano de negócios e que a gente aprofunde esses conhecimentos para realmente colocar em prática no momento de viabilizar uma ideia e uma oportunidade. O plano de negócios, então, ele está totalmente relacionado ao empreendedorismo. Não existe um empreendedorismo de sucesso sem a presença do plano de negócios. O plano de negócios faz parte de todo o processo que envolve desde na análise daquela ideia inicial, daquela oportunidade inicial, até todo o levantamento do que será necessário, dos recursos necessários, sejam eles recursos humanos, sejam recursos financeiros, sejam recursos materiais, tecnológicos, enfim, todo o detalhamento do negócio para que o empreendedor realmente saiba onde está pisando. A gente viu que o empreendedor é aquele indivíduo que corre riscos, mas sempre de forma que esses riscos possam ser calculados. E o plano de negócios permite ao empreendedor, se ele for bem feito, de forma detalhada e bastante consciente, minimizar esses riscos de um negócio que pode muitas vezes fracassar comparado àquele que foi mais bem estruturado, foi mais bem pensado. Então, o plano de negócios ele é muito importante para o empreendedorismo, para qualquer tipo de empreendedorismo, seja o empreendedorismo social, cultural, ambiental, coletivo, individual, não importa o tipo de empreendedor. Sendo empreendedor, ele sabe que a importância do plano de negócios é algo que não é dispensável, que precisa estar presente. E aí, então, lá no quadro a gente vê que o plano de negócios é um instrumento de gestão para o planejamento e desenvolvimento inicial de uma empresa. É o próximo passo após a escolha da oportunidade. Eu tive uma ideia, chequei essa ideia realmente, eu acho que essa ideia é uma ótima oportunidade, então eu vou para o plano de negócios. Nesse momento, então, eu vou rever os aspectos do meu empreendimento, o conceito, a ideia e até mesmo a oportunidade em si.
O plano de negócios ele vai trazer algumas possibilidades que podem ajudar o empreendedor nesse caminho, desde a ideia até a implementação do negócio. Então, ele vai permitir o conhecimento e direcionamento das ações. A partir do momento que o empreendedor faz todo um levantamento das informações mais importantes, ele passa a conhecer melhor aquela ideia, aquela oportunidade e pode então direcionar melhor as ações que ele vai precisar tomar. Ele permite também um gerenciamento eficaz e uma tomada de decisão mais assertiva, né? Quanto mais informação eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho sobre o negócio que eu pretendo implementar, mais garantia eu tenho de que as minhas tomadas de decisão serão mais assertivas. Ele permite também um monitoramento cotidiano, auxílio em medidas corretivas, se necessário. Se aquela ideia inicial, ao ser implementada, eu começo a perceber que alguns pontos precisam ser melhorados, que alguns pontos precisam ser corrigidos, isso também pode ser identificado por meio do plano de negócios. Apoio da captura de recursos junto a entidades. Um bom plano de negócios permite conseguir investidores, conseguir sócios, conseguir financiamentos junto a instituições financeiras. É um documento importantíssimo nesse processo de busca por recursos, busca de oportunidades e vantagens competitivas. Ao analisar essa ideia, essa oportunidade, você também consegue enxergar outras oportunidades e quais as vantagens competitivas você pode conseguir a partir desse seu negócio. Permite uma comunicação interna e externa orientada a resultados. O que isso quer dizer? A partir do plano de negócios, eu consigo me comunicar com o mercado, seja na busca de um investimento, seja na busca de uma sociedade, seja na busca de um fornecedor ou de uma mão de obra especializada, e eu consigo me comunicar também com as pessoas que vão fazer parte do meu negócio. Com o plano de negócios bem elaborado em mãos, qualquer pessoa consegue ter clareza do que aquele negócio representa, onde ele vai atuar, quem é o público-alvo, qual o segmento, quanto vai ser investido, qual é a tecnologia que vai ser utilizada, todas as informações que permeiam aquele negócio. Então, por isso que o plano de negócios, ele permite tanto uma comunicação interna entre as pessoas diretamente envolvidas nesse projeto, quanto uma comunicação externa com pessoas que vão financiar o meu negócio, que vão buscar uma sociedade, que vão se interessar em fazer alguma parceria com a minha empresa ou com o negócio que eu pretendo implementar. E quais são as etapas, qual é a estrutura desse meu plano de negócio? O plano de negócio precisa ter uma capa, que é o primeiro contato das pessoas com o plano de negócio, então precisa ser uma capa bem apresentável. Ele vai ter um sumário, que seria mais ou menos um índice, com todos os capítulos que eu vou abordar nesse plano de negócios. Ele vai ter o sumário executivo. O sumário executivo é um ponto muito importante do plano de negócios. Ele é praticamente um resumo de tudo que eu estou tratando no meu plano de negócios. É o último item que eu vou elaborar, porque eu vou colocar nesse sumário executivo os principais pontos que eu abordei em cada capítulo do meu plano de negócios. E todas as pessoas que tiverem interesse em ler o meu plano de negócios, o primeiro ponto que eles vão procurar é o sumário executivo, porque é ali que eles vão ter uma ideia geral do que se trata o meu negócio, do que se trata essa oportunidade que eu pretendo transformar em um negócio. O plano estratégico, que vai tratar da missão, da visão, dos valores, da análise de mercado do meu negócio, quais são os pontos fracos e fortes que eu consigo identificar, ameaças e oportunidades para esse negócio que eu pretendo colocar em prática. Então, o plano estratégico dá essa visão como empresa. A descrição do empreendimento vai tratar da razão social, do ramo de atuação, dados mais básicos mesmo, mais formais, mais burocráticos, identidade jurídica da minha empresa,
enquadramento fiscal, localização. Produtos e serviços vão descrever quais os serviços ou produtos que serão ofertados, qual o ciclo de vida desses produtos e serviços, se eu vou proceder com registro de marcas, de patentes ou não, se eu vou trabalhar com marcas e patentes de terceiros, né? Como que eu vou atuar dentro dessa questão de produtos e serviços. O plano operacional já vai tratar de questões de processos, né? Processo operacional, capacidade produtiva, qual é a infraestrutura necessária, infraestrutura física, tecnológica, questão de equipamentos que eu vou necessitar para colocar esse meu negócio em prática. Plano de recursos humanos, qual é a mão de obra que eu vou precisar, qual é o plano de carreira que eu vou oferecer aos meus funcionários, questão de treinamento desses funcionários, desenvolvimento das pessoas, políticas de remuneração, políticas de qualificação, que tipo de mão de obra eu vou precisar, é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra diferenciada. É no plano de recursos humanos que eu vou abordar todos esses itens. Análise de mercado, né? Qual é o segmento que eu vou atuar, como está esse mercado, é um mercado competitivo, quantos concorrentes eu tenho, qual é a possibilidade de entrar nesse mercado, qual fatia desse mercado eu tenho a possibilidade de conseguir. O plano de marketing vai tratar das estratégias referentes a todas as questões de marketing, né? Tanto os 4 P's do marketing, quanto os 8 P's do marketing digital. A questão do plano financeiro vai tratar dos investimentos necessários, dos recursos, fluxo de caixa, todas as questões que eu preciso para manter o meu negócio saudável financeiramente. E por último, considerações finais, anexos, apêndices, que eu posso colocar como as plantas, layouts, currículo dos sócios, enfim, pesquisas que eu realizei, tudo isso pode estar presente nesses anexos e nessas considerações finais. Então vejam que o plano de negócios é algo realmente robusto, um documento bastante sistematizado, bastante formal, onde eu vou colocar o máximo de informações de forma detalhada desse negócio que eu pretendo colocar em prática. E qualquer pessoa, como eu falei para vocês, em mãos com o plano de negócios, consegue ter clareza do que aquele negócio representa, se realmente esse negócio é um negócio viável, se apresenta oportunidades de crescimento, se é algo que realmente vale a pena investir e colocar no mercado. Então, ele vale tanto para quem teve aquela ideia inicial e quer implementar essa oportunidade, quanto para aquelas pessoas que são interessadas em investir, em ser sócias, né, ou instituições que queiram financiar esse negócio, fornecedores que tenham interesse em fornecer para essa empresa. É importante o fornecedor saber se aquele negócio é viável, se ele tem estrutura financeira robusta para não ter problemas depois em fazer os pagamentos dos produtos que foram financiados, questões tecnológicas. Então, é muito detalhado, é muito robusto e é muito importante. Por isso que o plano de negócios ele faz toda a diferença, porque se o indivíduo que tem uma ideia simplesmente se joga no mercado sem fazer todo esse levantamento, as chances de sucesso são muito reduzidas, porque ele não tem a chance de corrigir as possíveis falhas que ele vai ter a possibilidade de identificar durante todo esse processo empreendedor e especialmente durante o desenvolvimento do plano de negócio. E o modelo de negócio? Né? O que é uma modelagem de negócios? A modelagem de negócios é algo que antecede o plano de negócios. Ele é mais preliminar, ele é mais visual. Eu vou ali, a partir daquela ideia inicial, jogar algumas informações, definir as informações mais importantes que vão anteceder o próximo passo, que é o plano de negócios. Porque daí, quando eu chego no plano de negócios, eu já tenho uma ideia um pouco mais formada daquilo que eu pretendo colocar em prática. O plano de negócio, a modelagem de negócios, tem alguns modelos que podem ser seguidos, né? Na literatura nós encontramos alguns modelos,
como, por exemplo, o modelo Timmons, né, que é um modelo que usa algumas perguntas, algumas questões aí para identificar a viabilidade desse negócio. Lá no quadro, então, a gente vê que a modelagem de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Trata-se de um esquema para a estratégia ser implementada através de estruturas organizacionais dos processos e sistemas. Então, a modelagem de negócios ele tem algumas diferenças em relação ao plano de negócios. O plano de negócios é um documento mais formal, mais robusto, mais completo. Já o modelo de negócios ele tem uma configuração um pouco diferente. Ele busca um pensamento mais visual, ou seja, uso de quadros, uso de post-its, onde você vai encaixando as ideias, você vai colocando aquelas ideias iniciais ali para depois pensar naquilo com um pouco mais de profundidade. Busca também uma visão sistêmica, ou seja, uma visão holística de um todo da empresa, né? Não pensa áreas isoladas. É um modelo que visa a cocriação, ou seja, o compartilhamento, o trabalho em equipe. A modelagem de negócios exige que várias pessoas contribuam para o desenvolvimento daquela ideia. E simplicidade e aplicabilidade, ou seja, busca ações rápidas, sem muitos textos extensos, cansativos. É algo realmente mais visual, algo que possa ser melhor visualizado. Um dos modelos de negócios que a gente tem à disposição é o modelo Timmons ou o modelo 3M. A proposta do modelo Timmons é oferecer ao empreendedor formas de analisar suas oportunidades a partir de algumas diretrizes de avaliação. A sua base é um checklist com questões norteadoras que vão falar sobre a demanda do mercado, o tamanho e estrutura do mercado e a análise da margem. Por isso que ele também é conhecido como modelo 3M. O modelo Timmons, então, ele pode ser resumido em algumas perguntas-chave para dar um start na avaliação. Aqui cabe uma observação. No livro de vocês encontram um modelo mais completo, né? Com todas as perguntas que foram propostas por Timmons realmente no desenvolvimento desse modelo. Aqui para nossa aula eu trouxe uma versão mais resumida, um checklist mais resumido, para a gente ter ideia do que se trata um modelo Timmons. Depois eu aconselho que vocês façam a leitura desse modelo completo que está lá no livro didático. Voltando lá para o quadro, então, esse checklist resumido traz as seguintes perguntas. Há de fato um problema a ser resolvido? A partir do momento que eu tive uma ideia, essa ideia resolve algum problema? Ou apenas você, enquanto empreendedor, está enxergando isso no mercado? Isso é muito comum. Às vezes, uma pessoa tem uma ideia e acha aquela ideia brilhante, mas somente na visão dela que é brilhante, né? Quando ela vai realmente investigar, aquilo para as outras pessoas não representa algo tão significativo. Partindo da premissa principal, que é a resolução de problemas a partir da proposta de uma solução, você terá o produto ou serviço que vai atender esse requisito? Não basta a gente identificar um problema ou a necessidade de solução de um problema. É preciso que a gente tenha realmente, de fato, um produto ou serviço que vá solucionar esse problema. Você realmente sabe quem são seus potenciais clientes? Você sabe qual é o segmento de mercado que vai ter interesse em comprar esse seu produto ou esse seu serviço? Você tem capacidade de implantação de uma estratégia de marketing, de vendas para esse produto ou serviço que você pretende colocar em prática? Será que é o momento certo para essa oportunidade identificada? Quando a gente fala em momento certo, a gente precisa considerar a realidade do mercado atual, o contexto tecnológico e vários outros fatores que influenciam os momentos certos para colocar um negócio em prática. Um outro modelo é o modelo efetual. Esse modelo efetual, ou conhecido como teoria do fazer, se concentra em 4 questionamentos principais que
o empreendedor ou o time envolvido precisam realizar. É um modelo muito mais simples, né? Um modelo que muitas vezes é indicado para negócios que demandam poucos recursos para ser colocado em prática, quando muitas vezes os objetivos ainda não são muito claros, e para realmente saber se essa ideia é uma oportunidade de negócio, é preciso colocar isso para teste do consumidor, ou seja, eu preciso de um feedback do consumidor. Então, esse modelo é bastante utilizado por algumas startups de tecnologia, porque ele é um modelo mais simplificado e que vai ajudar quando o negócio não é um negócio de grande porte. A oportunidade que eu identifiquei pode ser executada, né? Existe uma viabilidade financeira, mercadológica e econômica para eu colocar essa oportunidade em prática? Se existe, será que vale a pena? O retorno financeiro que eu vou ter, o valor dessa oportunidade vai valer a pena para mim colocar esse negócio em prática? Eu consigo, ou seja, eu consigo ou eu quero implicam em fatores mais pessoais, que vão exigir do empreendedor uma autorreflexão sobre os reais motivos para os quais ele deseja abrir esse negócio. Por isso que o modelo efeitual é um modelo mais simplificado, é um modelo que vai atender pequenas empresas, né, pequenos negócios mais voltados para a área tecnológica e que demandam esse feedback do consumidor. Por exemplo, aplicativos, jogos de videogames, que eu posso desenvolver esse produto e eu posso colocar para teste, né? Realmente saber se aquela ideia, aquele produto que eu desenvolvi está sendo bem aceito, se o consumidor realmente comprou essa ideia inicial. Então, eu posso trabalhar isso com um investimento um pouco mais baixo, né? um investimento baixo, e a partir do retorno desse consumidor, a partir da confirmação dessa oportunidade, eu posso então ampliar o meu negócio. Então é um modelo que realmente pode ser aplicado muito efetivamente, mas para empresas um pouco menores, para negócios um pouco mais menores em relação a propostas maiores, a propostas que envolvem mais recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos e de recursos humanos. E agora, então, nós vamos realizar a nossa primeira situação-problema da aula de hoje. Eu convido vocês para me acompanhar até o quadro, para a gente falar, então, de uma situação que envolve o Júlio César. É uma situação hipotética, fictícia, mas que pode nos ajudar a refletir sobre os conteúdos que nós abordamos até esse momento. O Júlio César pediu demissão da empresa em que ele trabalhava e resolveu tirar um ano sabático. Ao viajar por regiões maravilhosas, porém pouco conhecidas do Brasil, ele percebeu que existia uma série de dificuldades e que isso acontecia com outras pessoas também. Diante do problema encontrado, o Júlio César, então, descobriu uma oportunidade para a criação de uma plataforma focada no turismo receptivo, ou seja, ele pretende, então, a partir dessa ideia, assessorar turistas no planejamento, execução e retorno de suas viagens, quando se tratasse de locais diferentes, que não são tão conhecidos aqui no nosso país. É uma ideia que, aos olhos do Júlio César, é uma ideia muito interessante, mas como ele pode avaliar essa oportunidade identificada? Será que realmente essa oportunidade que o Júlio César identificou se configura em algo viável para ser implementado? Então, para isso, o mais indicado é que o Júlio César construa um plano de negócios, né? Ou seja, a partir do plano de negócios, ele vai conseguir definir melhor o conceito do negócio e a oportunidade que ele identificou. Ele vai conseguir mapear o mercado e os competidores, ou seja, ele vai fazer um planejamento mais estratégico, definindo qual é a missão da empresa dele, qual é a visão, os valores que ele pretende trabalhar,
qual é o objetivo que ele pretende atingir com o desenvolvimento desse negócio. Ele pode, então, também definir qual é a equipe de gestão dessa empresa, o que ele vai precisar para que essa empresa possa ser bem gerida, quais os produtos e serviços que ele vai oferecer, quais são as vantagens competitivas que esses produtos e serviços vão oferecer aos seus consumidores, qual que é a estrutura e as operações que ele vai precisar, né? Será que ele pode fazer isso tudo num ambiente online? Será que ele vai precisar ter pessoas que vão estar nos lugares para acompanhar essas pessoas, esses turistas? Qual que é a estrutura, os processos que ele pensa para colocar esse negócio em prática? Quais são as estratégias de marketing que ele vai precisar implementar para conquistar esses consumidores, para comunicar esse produto para o mercado? Qual é a projeção de vendas para esse produto que ele pretende colocar? E o plano financeiro, né? Com qual investimento ele pode colocar esse negócio em prática? Se ele vai precisar de financiamento institucional, se ele vai buscar sócios, se ele vai buscar outros tipos de investidores, e também os termos para aporte de recursos, além dos anexos e dos apêndices, em que ele pode colocar alguns documentos que vão ajudar a essas pessoas que vão ler esse plano de negócios a se interessar ou não pelo negócio que ele está apresentando. Então veja que muitas vezes algo prático na sua vida, né? Você vai fazer uma viagem, por exemplo, como é o caso da nossa situação problema, e você identifica dentro desse processo prático da sua vida algo que pode ser uma oportunidade. Mas para ter certeza que isso é uma oportunidade, é preciso caminhar pelo processo empreendedor. É preciso desenvolver um plano de negócios, é preciso apurar todos os recursos necessários, as estratégias que são bem pensadas para que realmente esse negócio dê certo lá na frente. Então, assim como nesse caso hipotético que a gente viu aqui do Júlio César, muitas situações dessa forma podem acontecer na vida das pessoas, especialmente daquelas que têm esse olhar mais empreendedor, né? Então, a partir do momento que você identifica uma oportunidade, vale muito a pena investir num processo mais investigativo, num processo mais robusto de pesquisa, de estruturação desse negócio, para que lá na frente você não identifique que depois de um trabalho e de um investimento grande, aquele negócio realmente não tinha chances de dar certo. E muitas vezes também corrigir alguns fatores, alguns gaps ali que podem ser transformados e podem fazer com que aquela ideia, aquela oportunidade se torne mais interessante e obtenha mais sucesso. Agora nós temos um momento para dúvidas. Se você está assistindo essa teleaula nesse momento, ao vivo, mande as suas dúvidas, mande as suas contribuições para que a gente possa compartilhar nesse momento especial aqui da nossa aula. Eu vou me comunicar aqui com o tutor André, que está aqui em contato comigo, e já volto com vocês. Eu fui dar um beijo nele. Olá, então vamos dar continuidade à nossa aula. Agora nós vamos continuar falando sobre a modelagem de negócios, mas abordando alguns outros modelos que nós podemos encontrar
na literatura. Lá no quadro, então, a gente vê que um desses modelos é o modelo Canvas, que talvez seja o modelo mais conhecido e mais utilizado. Pela tela que vocês podem observar, é possível ver que esse modelo ele tem todas aquelas características que eu comentei com vocês. Ele é um modelo mais visual, né? Ele permite que você tenha uma visão mais integrada, mais holística do negócio. Ele permite algo que não é muito textual, algo que você pode ali jogar as informações dentro de cada caixinha dessa e poder ter uma visão mais geral, mais simples ali de ser elaborada. Aqui a gente tem então o modelo Canvas com 9 blocos, conforme esse desenho aqui que nós observamos na tela. Aqui na parte central nós temos a proposta de valor, que é o principal bloco do modelo Canvas, e é aqui justamente que nós vamos colocar a proposta de valor, o que nós estamos oferecendo para esse nosso mercado, para esse nosso público. Nessa parte em azul, nós vamos tratar do relacionamento com o cliente, né? Como que eu vou me relacionar com esse cliente, qual é o segmento de clientes que eu vou adotar, quais são os canais que eu vou utilizar para me comunicar com esse cliente. Aqui nessa parte em verde, eu vou tratar dos parceiros que eu vou ter para o meu negócio, das atividades chaves do meu negócio e dos recursos-chave que eu vou precisar para colocar essa minha proposta em prática. E aqui nessa parte amarela, eu vou ter o estudo da viabilidade, verificando tanto a estrutura de custos quanto as minhas fontes de receitas. Então, cada bloco desses de cores corresponde a um componente que é muito importante para o desenvolvimento desse modelo de negócios. Então, lá no azul, eu vou tratar dos meus clientes, respondendo a pergunta para quem eu estou desenvolvendo esse negócio. No 2, eu vou colocar a minha proposta de valor, ou seja, o que eu estou desenvolvendo, que é o bloco principal e central, né, o coração da minha proposta. Na infraestrutura, eu vou falar como eu vou desenvolver, quem serão meus parceiros, atividades e recursos. E ali embaixo, no amarelo, qual é a minha viabilidade financeira, ou seja, quanto eu vou investir e quanto eu vou gastar e quanto eu vou receber em relação a isso. Além do modelo Canvas, nós temos também o modelo Lean Startup, que é um modelo que é adotado por empresas que atuam em situações altamente incertas e que demandam flexibilidade e agilidade. Quando eu penso em startups, eu penso em empresas de base tecnológica que vivem num ambiente com muitas incertezas, né, e que precisam de muita agilidade para desenvolver as suas propostas. Os modelos de startup não permitem planejamentos de longo prazo ou grandes estruturas de análise. Eles exigem modelos mais ágeis, modelos que permitem de forma mais rápida ter noção daquilo que vai ser implementado. Então, mais que análise de mercado e projeções, o modelo de startups, ele é um modelo de empresa que precisa de feedback do cliente. Também é um modelo como aquele que nós vimos anteriormente, da teoria do fazer. É um modelo onde vai demandar realmente a validação por parte do cliente ou do consumidor. E o planejamento e a aprendizagem dos times da empresa precisam ser, então, validados por esse consumidor. O Lean Startup foca a prototipagem e a experimentação, que são bem típicos dos modelos de desenvolvimento de startups, e propõe uma abordagem prática e rápida para testar um conceito, um produto ou um serviço, analisar os resultados, fazer as devidas melhorias ou adaptações e lançar nova versão no mercado. Quando a gente pensa em um modelo de startup, a gente pensa sempre no modelo que vai iniciar pequenininho, né, a partir de uma ideia, vai validar essa ideia sempre com o consumidor, a partir muitas vezes de um protótipo, que pode ser um protótipo
mais fiel realmente ao produto, ou um protótipo que envolve mais conceitos, né? Seja um protótipo mais conceitual, e é um caminho de vai e volta, né? Eu crio aqui um protótipo do que eu pretendo implementar, passo para a validação do meu consumidor, de um grupo de consumidores, recebo esse feedback e verifico aonde eu preciso fazer adaptações, melhorias para que esse produto possa ser mais aceito. Isso volta para o consumidor e volta para a empresa quantas vezes isso for necessário, até que eu consiga realmente um produto que seja bastante aceito. Então, ele é um produto, ele é um tipo de modelo que é um pouco diferente daqueles modelos para empresas tradicionais, onde eu já tenho um produto, eu já tenho um conceito, eu crio toda uma linha de produtos e já lanço isso pronto para o mercado. Quando eu penso em uma startup, é diferente. Eu vou, junto com o meu consumidor, construir esse produto. E esse caminho de prototipagem e experimentação é bastante típico desse modelo, faz parte desse modelo. Continuando lá no quadro, então a gente vê aqui um esquema que justamente vai colocar isso que a gente acabou de ver. Então, eu tenho ali produtos de menor valor, né? Eu crio protótipos ou um produto teste, vou testar isso com clientes pilotos. Se eu tiver um feedback negativo, eu vou fazer a readequação do produto e retorná-lo ao cliente. Se eu tiver um feedback positivo, eu dou andamento, dou sequência nesse processo. E esse processo aqui é chamado de pivotagem, ele vai ser realizado quantas vezes for necessário até que eu tenha o produto realmente validado pelo meu consumidor. E os pilares da comunicação digital, né? A gente precisa também pensar em como comunicar para o consumidor, para o público, aquilo que você pretende colocar em prática. Os modelos de negócio, o plano de negócios, permite ao empreendedor traçar ali uma visão melhor, corrigindo erros, buscando melhorar aquele produto dentro de acordo com as características, as individualidades de cada empresa. Mas quando a gente fala em comunicação com o consumidor, quais são esses pilares quando a gente pensa no mundo digital? É que a gente ainda está acostumado, apesar da tecnologia estar muito presente na nossa vida, a gente ainda está acostumado com alguns modelos de comunicação tradicionais. A gente tem a comunicação pelos meios de televisão, de rádio, por questões físicas, outdoors, banners, painéis em shoppings, muitas vezes até panfletos, né? É comum ainda você ir a determinados lugares e receber um panfleto que fala sobre um produto, que fala sobre uma empresa. Todos esses tipos de comunicação são comunicações mais voltadas ao marketing tradicional, a empresas mais tradicionais e que hoje já passa por algumas transformações. O mundo digital exige novas formas de comunicação com esse consumidor, com esse público. E aí surgem então alguns pilares que precisam ser entendidos pelas empresas para que a comunicação realmente aconteça e aconteça de forma em via de mão dupla. Porque quando você pega um panfleto na mão, aquele é uma comunicação da empresa para você, né? Falando sobre ela ou falando sobre um produto. Mas quando você publica numa rede social uma propaganda sobre a sua empresa ou sobre o seu produto, é uma comunicação de mão dupla, porque você está se comunicando, mas você está abrindo a possibilidade para que aquele consumidor também se comunique com você, através de feedbacks, através de comentários, a partir de compartilhamentos de conteúdo também. Então, os pilares da comunicação digital também precisam ser bem entendidos pelos empreendedores digitais, porque não basta ter um bom modelo de negócios, um plano de negócios adequado e não saber comunicar-se com o consumidor ou com o público nesse contexto
contexto digital e tecnológico que nós vivemos hoje. Então, lá no quadro, a gente vê que os pilares da comunicação digital são o engajamento, o relacionamento, o conteúdo e a presença digital. Nós vamos iniciar falando, então, sobre o engajamento. O engajamento no ambiente digital representa a interação do público-alvo com a marca. Quanto mais interação, maior o nível de engajamento. O engajamento significa quando aquele consumidor reage à sua publicação, reage à sua publicidade, reage à sua comunicação, comentando, compartilhando, indicando para as outras pessoas aquela publicação que você fez, aquele conteúdo que você está compartilhando no ambiente digital. Para conquistar o engajamento, as marcas precisam se aproximar ainda mais do consumidor, precisam conhecer esse consumidor, né? Saber qual é a sua opinião, responder às suas dúvidas e críticas. Não adianta nada eu ter uma rede social maravilhosa se os meus consumidores, o meu público posta um monte de críticas e dúvidas lá e eu não respondo nenhuma delas, né? Eu não vou estar engajando meu público se eu não der atenção ao que ele está me falando. E também usufruindo de todos os dados disponíveis para melhorar positivamente a experiência com o consumidor. O ambiente digital é um meio muito rico para que as empresas colham esses dados e possam melhorar a experiência do consumidor, né, a partir do que ele coloca ali, das percepções que ele coloca. Ainda sobre o engajamento, os consumidores digitais passaram a não apenas elogiar as marcas, mas também a reclamar e a reivindicar seus direitos. Ou seja, quando a gente não tinha tanto acesso à tecnologia, a gente fazia reclamações para as pessoas próximas, né? Você comentava com um amigo, com um parente, com um familiar seu, com alguém ali do seu convívio, você comentava que não ficou satisfeito. Hoje, a partir do momento que você coloca uma publicação, um comentário numa rede social, ou uma avaliação negativa em um site, isso reverbera de uma forma muito mais ampliada, né? Mais pessoas têm acesso a isso, muitas pessoas que você nunca viu, que você não conhece, que você não se relaciona, vão ter acesso a esse seu comentário. Então, por isso que o engajamento ele é tão importante nesse momento em que o consumidor ganha todo esse poder, esse momento em que o consumidor ganha essa voz tão forte a partir das redes sociais e da tecnologia. Continuando lá no quadro, a gente vê que a empresa, ao coexistir em múltiplas plataformas, buscando interação contínua com seu público, sai da posição de não apenas atingi-lo para engajá-lo. Hoje eu entro no site, a partir desse site eu consigo mandar um e-mail, eu consigo ir para uma rede social, eu consigo ir para um blog para ler um artigo ou ver fotos em relação a um produto que eu tenho interesse. Então, todas essas plataformas têm a possibilidade de estarem interligadas. E o engajamento se torna possível quando a empresa cria um relacionamento com o seu público. Quem não gosta de colocar ali um comentário e ser respondido, e ser realmente considerado aquilo ali que você colocou, que você disponibilizou o seu tempo para compartilhar. Além do engajamento, a gente viu que o relacionamento, que também faz parte desse engajamento, é fundamental. Segundo a pirâmide de Maslow, a teoria de Maslow, ao satisfazer as necessidades básicas e de segurança, que são as primeiras necessidades da pirâmide de Maslow, as pessoas têm a necessidade de se relacionarem com as outras. O ser humano ele é um indivíduo social, ele não vive isoladamente, ele está em constante interação com o mundo e com as pessoas que vivem ao seu redor, e o relacionamento passa a ser uma necessidade humana. A maioria das pessoas tem essa necessidade constante de estar se relacionando. Isso se amplia de uma forma muito significativa quando a gente pensa nas redes sociais, na tecnologia. Você pode se comunicar de forma instantânea com pessoas que estão muito distantes
distantes de você, com pessoas que você não conhece, e isso atende uma necessidade bastante iminente nas pessoas, né? Uma necessidade que faz parte do ser humano, que faz parte do indivíduo enquanto um ser social. Continuando então lá no quadro, com o crescimento das plataformas e tecnologias digitais, o relacionamento passou a ser muito mais intenso, ou seja, né, existem mais possibilidades de serem explorados pelas empresas para conhecerem seus clientes e criarem vínculos com eles. A partir do momento que eu uso tudo que o meu consumidor, que o meu público está colocando ali na minha rede social, como preferências, como comentários, como possíveis necessidades que não estão sendo atendidas, eu posso aproveitar essas oportunidades para melhorar o meu relacionamento e para criar vínculo com esses meus consumidores. Um outro ponto importante é que atualmente os consumidores dão valor para a opinião de familiares, amigos e até de estranhos que publicam comentários sobre marcas e produtos nas redes sociais, do que a publicidade feita pela própria marca, ao parecer de especialistas e até mesmo as suas preferências pessoais. O que quer dizer isso? Que é muito comum, já torna-se um hábito das pessoas, e muito provavelmente você pode ter esse hábito, de que quando você vai comprar algum produto, vai adquirir algo, um serviço, contratar uma empresa para determinado serviço, você vai consultar a rede social dessa empresa ou o site dessa empresa e ver as avaliações que as pessoas fazem a respeito desse produto, a respeito dessa marca, a respeito desse serviço. E se você encontra e se depara com muitos comentários negativos, com certeza você não vai adquirir esse produto. Então não adianta nada a empresa fazer outdoors maravilhosos, investir em campanhas luxuosas, em campanhas que coloquem pessoas famosas, né, e que passem para o consumidor uma imagem, se quando ele entra nas redes sociais ou no site, pessoas comuns como ele falam mal dessa empresa, que foram mal atendidos, que o produto não tem boa qualidade, que não teve acesso à garantia do produto, ou que foi mal atendido, que o vendedor não deu a atenção necessária, né, que não conseguiu trocar um produto que veio com defeito. Tudo isso hoje em dia tem muito mais peso e influencia muito mais o relacionamento do consumidor com a empresa do que a própria propaganda, do que a própria divulgação que essa empresa faz dos seus produtos e serviços. Porque a empresa não vai falar mal do seu produto, ela quer vender uma ideia, um conceito para o seu público. Mas a pessoa comum, o consumidor comum que consumiu, que tem condições de avaliar, essa opinião desse consumidor ganha muito mais peso diante desse contexto que a gente vive na atualidade hoje. Bom, e além do engajamento e do relacionamento, nós temos também outros pilares que vão definir o sucesso de uma comunicação digital. Lá no quadro a gente vê então que os outros pilares da comunicação digital são o conteúdo e a presença. E quando a gente fala em conteúdo, segundo Moraes, o conteúdo é o elo entre os 4 pilares da comunicação digital. E por que isso? Porque o conteúdo ele está presente, né, nos processos de engajamento. Você vai engajar o seu público a partir de um conteúdo atraente, de um conteúdo confiável, de um conteúdo bem feito, bem escrito, atrativo. Você vai criar um bom relacionamento com o seu cliente a partir do momento que você coloca um conteúdo que realmente reflete a realidade, que vai passar para o seu consumidor o que realmente é aquele produto e não um produto que é vendido como um produto de alta qualidade, mas que na prática não é um produto de qualidade. E você vai também ter presença nas redes e nas plataformas digitais a partir de um conteúdo que faça sentido e que se comunique adequadamente com o seu público. Então, nas plataformas de redes sociais, os consumidores têm acesso a um alto fluxo de conteúdo, que são gerados por outros usuários, mais atraentes e confiável quando comparado ao que é oferecido pela mídia tradicional.
Então, a mídia tradicional muitas vezes coloca ali na televisão, por exemplo, na televisão aberta, eu tenho programas de entrevista, eu tenho programas jornalísticos que fazem parte da rede, né, na grade de programação dessas emissoras. Porém, se eu for no YouTube, eu posso encontrar conteúdos que sejam mais interessantes para mim, que eu posso assistir a hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Então, hoje, o conteúdo está muito mais acessível para as pessoas e de uma forma muito mais atraente, né? Eu posso escolher o que eu quero assistir no momento que eu quero assistir. Eu não preciso mais ficar refém de uma grade de uma emissora de televisão, seja ela de uma TV aberta ou até mesmo de TV a cabo, né? Então eu posso conseguir ter acesso a isso de uma forma muito mais satisfatória. Por isso que o conteúdo ele é cada vez mais um elemento que faz essa relação, que cria esse vínculo entre uma empresa ou entre uma plataforma e o seu consumidor ou o seu público. Continuando lá no quadro, a gente vê que o conteúdo nas plataformas de redes sociais, por conta da sua dinamicidade dos diálogos entre empresas e consumidores, as ações acabam sendo mais eficazes e mais econômicas, levando cada vez mais empresas e marcas a utilizarem o marketing de conteúdo nessas plataformas. Então, o que será que é mais interessante? Eu ter uma rede social atrativa, com um conteúdo interessante, que chama a atenção do meu consumidor, fotos legais, assuntos que não se relacionam simplesmente à venda desse produto, mas conteúdos que falem sobre esse produto, que reflitam para o meu consumidor um estilo de vida que tem a ver com esse conceito que a minha empresa, que esse produto pretende vender. Ou eu posso ter tudo isso, né, de uma forma muito mais barata, muito mais menos custosa, né, do que eu investir em campanhas onde eu vou ter que contratar personalidades, onde eu vou ter que investir muito em produção e aquela campanha vai passar e depois ela não vai mais poder ser utilizada. Então, hoje vale muito mais a pena e as empresas estão muito se utilizando do marketing de conteúdo para criar plataformas, para criar perfis nas redes sociais, páginas, landing pages, blogs, que tragam esses conteúdos, que engajem esse consumidor, que atraiam esse consumidor, que conversem com ele e acabam sendo muito mais efetivas, dando muito mais resultado do que essas campanhas maiores que eram realizadas anteriormente. Então, hoje, com o celular nas mãos, os smartphones, os tablets, nós estamos a todo momento conectados. Toda hora você está ali na sua rede social, vendo o que as empresas estão postando. Primeiro que você vai seguir só aquilo que é do seu interesse. Então, você não vai perder tempo vendo coisa que não interessa para você. E segundo, que você vai seguir aquelas empresas que realmente entregam para você um conteúdo que seja interessante. Então, se as empresas conseguem esses seguidores, é muito mais interessante para elas do que investir altos recursos em propagandas, em campanhas muito mais elaboradas, que vão demandar muito mais tempo, muito mais produção e muito mais investimento. Voltando lá no quadro, a gente vê que esse tipo de conteúdo, para que realmente faça sentido e tenha esse retorno que a gente acabou de comentar, ele precisa ser relevante e exclusivo. E o que isso quer dizer? Que não adianta eu ficar postando um monte de foto igual do meu concorrente, pegando um monte de foto lá no banco de imagem, colocando uma legenda que eu copiei do meu concorrente, que isso não vai engajar, não vai ser relevante e não vai ser exclusivo para o meu público, para o meu consumidor. E além disso, o quarto pilar da comunicação digital é a presença digital. A presença digital ela acontece a partir desses conteúdos digitais representativos. Então, a partir do momento que eu sempre estou postando coisas novas, fotos novas, estando em contato com o meu consumidor, respondendo seus comentários, compartilhando dados interessantes, eu vou então marcando a minha presença digital
para o meu consumidor. Onde quer que ele vá, se ele vai no meu site, se ele vai na minha rede social, se ele vai no meu blog, ele encontra conteúdos que sejam representativos e que façam a diferença para ele, e ele vai estar constantemente lembrando da minha marca, do meu produto. E existem 3 tipos de presença digital. A presença própria, que é aquela presença de conteúdos ativos, que são feitos e mantidos pela própria empresa, com a marca da empresa, ou seja, por exemplo, uma loja de roupas que sempre está postando fotos das novidades, do que está chegando, das cores, dos tamanhos, dos valores. A presença gratuita, que é aquela presença que os resultados são obtidos a partir das buscas orgânicas na internet, mediante as plataformas de busca, além dos comentários e dos conteúdos que outras pessoas compartilham na rede social e marcam a empresa. E a presença paga, que são aqueles conteúdos que são pagos, os anúncios, os links patrocinados. Então, a gente vê que os pilares da comunicação estão realmente no engajamento, no relacionamento, no conteúdo que precisa ser muito pensado, que precisa ser trabalhado com bastante cuidado, e na presença digital. São 4 pilares, mas que estão totalmente interligados. A partir de um bom conteúdo, eu engajo, eu consigo um bom relacionamento. A partir de uma presença digital bem elaborada, eu consigo também manter um relacionamento com o meu cliente. Então, são alguns pilares que precisam ser trabalhados, mas que ali estão sempre em conjunto para formar essa comunicação digital mais efetiva e mais eficiente para a minha organização. E agora, então, a gente vai resolver mais uma situação-problema. Convido vocês para me acompanharem no quadro. Nós vamos falar, então, de uma situação que trata da pandemia. A pandemia do Covid revolucionou diversos setores. Imagine que há tempos você tem vontade de abrir seu próprio negócio e, diante desse contexto de pandemia e isolamento social, você identificou que as pessoas começaram a se preocupar com hábitos mais saudáveis devido ao longo tempo de quarentena. Sua ideia é disponibilizar uma ampla plataforma digital multidisciplinar em saúde, com videoaulas gravadas e ao vivo, e terapias em diversas áreas, temas e assuntos, tudo online. Como saber se essa ideia é uma oportunidade de mercado? Na primeira situação-problema, nós fizemos uma validação por meio do plano de negócios. Aqui a gente vai usar o modelo Canvas, que é uma modelagem que deve ser realizada antes do plano de negócios, porque ela é mais visual, ela permite ali uma melhor visão do conceito do negócio. Então, qual que é a proposta de valor que eu pretendo colocar? Eu busco equilíbrio para mente, corpo, espírito, tudo digital, sem sair de casa, qualidade de vida, praticidade e conforto na palma da mão por meio das tecnologias, e eu vou vender saúde e bem-estar online. Então, eu tenho uma boa proposta de valor para esse público que quer manter a saúde, mas que também se preocupa com o isolamento social. Para isso, eu vou ter como parceria profissionais de saúde, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, personal training. Eu vou ter ali também atividades-chave, aulas online, gravadas e ao vivo, de diferentes áreas, terapias online, posso ter terapias com psicólogos, com outros profissionais que vão fazer um acompanhamento nutricional, por exemplo. Eu posso ter como recursos-chave uma plataforma digital, profissionais, clínicas e academias que vão me ajudar a desenvolver esse projeto. Eu vou ter ali, em relação ao meu cliente, cadastro na plataforma e o perfil online. Eles vão ter como canais para se conectar comigo, plataformadigital.com. Podem também se conectar por meio do YouTube, onde eu vou disponibilizar os vídeos, e por meio do Instagram, onde também eu posso usar
as ferramentas do Instagram para poder me comunicar e disponibilizar os meus vídeos. Eu vou atender alunos ou pacientes de academias, clínicas, autônomos e parceiros e pessoas que buscam melhor qualidade de vida sem sair de casa. E para isso eu tenho como estrutura de custos um percentual dos profissionais prestadores de serviço, ou seja, eu vou combinar com eles que parte do que eu receber eu vou repassar para eles. Eu vou precisar ter uma manutenção constante da minha plataforma e uma comissão para influencers e para o marketing para divulgar o meu negócio. E as minhas fontes de receita vão vir especialmente da venda dos planos de assinatura, dos pacotes que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. Então veja que a partir de uma ideia eu consigo colocar tudo dentro de um modelo bastante visual, onde eu respondo as principais perguntas, né, em 4 áreas chave do meu negócio, onde eu vou definir a proposta de valor, quem vai ser o meu cliente, quais são os parceiros que eu vou precisar e qual que é a questão, como se dará a questão financeira do meu negócio. E a partir dessa visão mais ampla, né, se eu quiser identificar que realmente isso vale como uma oportunidade de negócios, eu posso ainda desenvolver um plano de negócios a partir dessas ideias preliminares. Então, é muito importante que o empreendedor, especialmente nessa era digital, onde estão surgindo muitos negócios digitais, que o empreendedor esteja atento a essas ferramentas que estão à disposição para que os riscos sejam minimizados, para que realmente os passos certos sejam tomados e os gaps ali, as falhas que possam ser identificadas, possam ser corrigidas antes de que isso seja de fato ofertado para o mercado. Com isso, garantindo que os riscos sejam menores e que a aceitação do produto seja maior por parte do mercado consumidor. E agora a gente tem mais um momento, 1 minutinho aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar e eu já volto para a gente finalizar a aula. Bom, na nossa aula de hoje, nós falamos sobre alguns instrumentos muito importantes para o empreendedor, para o empreendedorismo, especialmente nesse momento em que tantos negócios digitais estão surgindo e que precisam do mesmo cuidado daqueles negócios tradicionais, né, que exigem toda uma estrutura, todo um cuidado, um levantamento de informações que vão possibilitar ao empreendedor diminuir os riscos, ter mais chances de sucesso e realmente verificar a viabilidade daquela ideia, daquela oportunidade identificada. Especialmente nós falamos sobre a modelagem de negócios, alguns modelos de negócios que nós encontramos nas teorias, o mais conhecido, modelagem Canvas, que permite, através de 9 blocos, de uma estrutura bastante visual, que o empreendedor consiga definir os principais conceitos, os pontos-chave para o desenvolvimento do seu negócio. Falamos sobre o processo empreendedor, em que o ponto principal do processo empreendedor é justamente o plano de negócios, que é um documento fundamental para qualquer empreendedor, para qualquer novo negócio, que vai viabilizar esse negócio, vai permitir a correção de erros, a correção de algum desajuste ali que possa ser identificado, e vai ajudar esse empreendedor a compreender melhor o seu negócio e também a conseguir as parcerias necessárias para que esse negócio seja viabilizado e seja colocado em prática. E nós falamos também na nossa aula de hoje sobre os pilares da comunicação digital. A comunicação com o consumidor, empresa-consumidor, tem sofrido muitas transformações.
é preciso engajar, é preciso conseguir um relacionamento sólido com esse consumidor, é preciso trabalhar a presença digital e o conteúdo, né, o marketing de conteúdo, ele está muito relacionado tanto com o engajamento, quanto com o relacionamento, quanto com a presença digital. É um ponto de bastante atenção que merece todo o cuidado do empreendedor digital no momento de se comunicar com o seu público. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua atenção. Se tiver dúvidas, mande para o seu tutor eletrônico, que eu vou responder com o maior prazer. Desejo para você uma ótima semana e nós nos vemos na terça-feira que vem. Um grande abraço e até mais.